Fala, estudante, tudo bom? Aqui é o Adriano da Autodidatas Academy. No vídeo de hoje eu vou explicar para você, eu vou responder essa pergunta, como não demorar para entender um novo assunto. Você está com dificuldade em entender um novo assunto? Você é daquelas pessoas que tem um texto aqui, um bloco de texto, né? Aí você meio que passa o olho, chega até o final, poxa, não entendi nada. Aí você tem que voltar, aí lê novamente, chega no final, nossa, eu não entendi nada, vou continuar ou eu vou voltar. E aí tem aquela sensação ruim ao final de um capítulo, ao final de um blog post, porque você dedicou o seu tempo, você se esforçou, você fez o que era necessário, a consistência, mas mesmo assim a compreensão daquele material não apareceu. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar exatamente como que a gente acelera esse processo de compreensão de conteúdos, de livros difíceis, vídeos aqui no YouTube que você assiste, até mesmo se você quiser aplicar em entretenimento, em filmes, em coisas assim, essa técnica aqui vai te ajudar. Então a primeira coisa que você precisa é entender isso daqui, essa palavrinha aqui, eu vou te explicar ela daqui a pouco, e aí a gente vai aplicar esse conhecimento no nosso texto aqui, no nosso aprendizado, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, página 2, vamos começar. Primeira coisa, então a primeira coisa é o seguinte, quando você entende um novo assunto, vou levar isso aqui para baixo, vou chamar aqui de entender, não é? De entender. Quando a gente entende alguma coisa, o que que isso quer dizer, essa frase quer dizer? Então eu quero que você imagine dois pontos, né? Vou colocar um ponto vermelho aqui na extremidade direita e um outro ponto vermelho na extremidade esquerda, tá certo? Então você está aonde? Você está bem aqui em amarelo, ó. Você é o triângulo aqui. Então um conteúdo apareceu para você. Uma informação ali, você está lendo um texto, está vendo um vídeo, está assistindo uma aula, tá certo? Quando o ponto amarelo chega no ponto vermelho, isso quer dizer que a compreensão aconteceu. Então, ó, pim, a compreensão aconteceu. De novo, pim, a compreensão aconteceu, tá certo? Mas, o que que acontece? Às vezes, quando você olha uma informação, quando você escuta, isso aqui é uma orelha, né? Quando você escuta uma informação, ela não chega até o nosso ponto, ou seja, existe uma quebra aqui. Então vamos entender o que que diferencia esses dois cenários. O que que diferencia no primeiro cenário, onde a compreensão acontece, e no segundo cenário, onde a compreensão, olha só, vou até colocar aqui com um marcador, no primeiro cenário a compreensão acontece, e no segundo a compreensão não acontece. Para você chegar nessa resposta, você precisa entender uma outra coisa. E você pode aí começar, nossa, Adriano, você está me confundindo. Mas não se confunde, dá uma olhada aqui de novo, a gente quer entender. Ó, fica com isso na cabeça, eu quero entender. Para que eu entenda uma informação, eu fiz uma analogia aqui. Existem dois cenários. A informação é apresentada e eu imediatamente entendo. Ou, no segundo cenário, a informação é apresentada e eu não consigo entender. Ou seja, existem palavras sendo ditas, eu estou entendendo as palavras porque eu falo português, mas eu não estou compreendendo a ideia sendo passada, tá bom? Então, fica com isso na cabeça e vamos chegar até aqui. Esse é o seu cérebro, tá certo? Aqui dentro são armazenadas memórias, concorda comigo? Então, essas informações que estão ali dentro, né? Vou colocar um i aqui. Essas informações que estão ali dentro, elas chegaram até ali. Como que elas chegaram até ali? Elas chegaram, por exemplo, através das suas experiências. Vamos colocar aqui, ó, as suas XP, né? Experiências. Elas chegaram através de coisas que você viu. Elas chegaram através de coisas que você ouviu. Elas chegaram através de coisas que você, vamos colocar uma mãozinha, né, que você tocou, né? Então, os sentidos são receptores de informações. Eles, ao longo da nossa vida, vão acumulando informações do meio externo e aí a gente constrói uma representação
dessas coisas internas através de padrões neuronais. Então existe essa coisa chamada neurônio. Vou fazer uma representação aqui em desenho, né? Ó, um neurônio. E aí o neurônio, isso aqui é um, né? Então existem 100 bilhões de neurônios na sua cabeça. E eles estão aqui, ó, representados do jeito que eu estou desenhando. Então, um conecta com o outro, que conecta com o outro, que conecta com o outro. Tá entendendo? Então, em um único neurônio podem existir poucas ou muitas ou milhares de conexões. E essas conexões, quando ativadas, fazem com que você experimente ou experiencie alguma coisa. Então, quando você tenta raciocinar um problema, quando você tenta pensar sobre alguma coisa, quando você filosofa, quando você sente aquela emoção, nossa, chorei quando eu vi o Rei Leão lá, e aí você tem a imagem vindo na sua cabeça do Mufasa morrendo e o irmão filha da puta, e aí você consegue fazer esse teatro mental justamente por causa dos nossos queridos neurônios, tá certo? Então, por que eu tô falando isso e o que isso tem a ver? Olha só, daqui a pouco, ó, tá até parece que é negócio do capeta, só. Vão achar que tem coisa subliminar aqui. O que isso tem a ver com o que eu tô falando aqui da compreensão? É que, como essas informações estão dentro da sua cabeça, vamos estabelecer isso como verdade, essas informações hoje, neste momento, estão aí, tá certo? E olha isso daqui, esse desenho. A informação, o primeiro cenário, né? Acima aqui da linha verde. No primeiro cenário, algo foi dito, você leu algo, você ouviu algo, e essa informação foi imediatamente entendida. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque quando você ouviu essa informação, ela se conectou com algo que já estava aqui no seu cérebro. Ou seja, existe uma coisa que eu vou escrever aqui, né, chamada conhecimento prévio. E o nome é bem conhecimento prévio, né? E aí o nome é bem autoexplicativo. O que é conhecimento prévio, Adriano? É o conhecimento que você já tinha previamente. Então, antes de hoje, né, você tem muito conhecimento na sua cabeça porque você viveu até hoje. Esse conhecimento que está aí na sua cabeça pode ter alguma relação com um novo conhecimento que você está aprendendo. Então, por exemplo, todo aluno tem opinião numa aula de sociologia. Todo aluno, todo ser humano tem opinião em uma aula de filosofia. E todo aluno fica confuso em uma aula de física, em uma aula de matemática, em uma aula de STEAM, né, de exatas. Por quê? Porque não existe, pelo menos no ponto de vista superficial, não existe conexão fácil de ser feita em uma aula de exata com a vida cotidiana. Como isso não existe, a gente falha em entender imediatamente uma coisa que precisa de 10 etapas para ser concluída, né? Uma fórmula matemática, um algoritmo de resolução de divisão, saca? Então, isso daí, tudo que eu falei agora, você chegou à conclusão, chegou à resposta? A resposta é como não demorar para entender um novo assunto. Se o novo assunto que você está tentando entender não faz parte do seu conhecimento prévio, você vai demorar para entender. Eu vou te explicar como resolver isso agora, mas entenda isso, você vai demorar para entender. Por quê? Porque como não tem nada, vamos imaginar que essa caixa aqui é a caixa de todas as informações que você tem na sua cabeça. E essa caixa em vermelho não é nem caixa, né? E aqui tem todas as informações que não estão na sua cabeça, tá certo? Se você quiser aprender essas coisas daqui, em amarelo, se você quer aprender essas coisas daqui, existe a necessidade de criar uma nova conexão aqui, de criar um novo cenário, ou de fazer uma relação entre o que estava na sua memória com as informações novas, entende? Então, eu estou tentando aprender algo, não estou entendendo. Beleza, e o que você tem que pensar imediatamente? Eu não estou entendendo porque não existem informações na minha cabeça que relacionam-se
a essas informações novas. Ótimo. Então eu preciso pegar as informações que eu já tenho na minha cabeça e criar relações com essas novas informações. Quem faz isso muito bem são professores. Professores fazem isso muito bem. Por quê? Porque eles, através de músicas, através de analogias, através de metáforas, através de desenhos, eles conseguem representar uma ideia abstrata, uma ideia que você não conseguiria, de maneira alguma, conectar com seu conhecimento prévio na sua cabeça. Então esse é o segredo. Este é o segredo e você vai conseguir resolver esse problema. Adriano, eu não entendi. Então vamos para uma coisa mais prática. Pegou um texto aí, tentou entender, não conseguiu. O que você faz? Pensa com você. O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a minha vida? Alguém da minha família já passou por isso? Já precisou usar isso, né? Uma fórmula matemática, por exemplo? Não. Então, você faz o quê? Dois tipos de conexão. Dois tipos de conexão, tá? Então, só para você enxergar. Aqui está a conexão, tá certo? Ó, aqui, ó. Nesses dois pontos azuis aqui. Você tem informação antiga, a informação que você quer aprender, não existe relação, você cria essa relação. Então existem dois caminhos para você fazer isso. E você vai aprender a fazer isso na prática, lá no Fórmula Habilidades de Estudos, mas eu vou te dar aqui as duas também para você ir aí resolver por você mesmo, sem o meu detalhe, né? Sem o meu detalhe lá nas aulas, tá? Mas clica no link aqui e conheça lá o Fórmula, porque tem muito mais coisas lá para você aprender a estudar com eficiência. Beleza, quais são as duas? Então vamos imaginar aqui o primeiro. Isso aqui é a lupinha, né, de busca lá do Google, tá? O primeiro é este da busca. O que isso quer dizer? Beleza, você precisa perceber, você precisa notar que não está tendo compreensão. E aí você se pergunta, por que eu não estou entendendo isso? O que isso tem a ver com a minha vida? Alguém já viveu com essas coisas? Alguém já usou? Alguém que eu conheço já usou essas coisas? Como isso é usado na sociedade hoje, ainda hoje? E aí você vai fazendo essas perguntas para tentar fazer a sua cabeça, a sua máquina cognitiva, tentar chegar a conclusões, tá? Essa aí é a primeira coisa, a elaboração de perguntas para que você consiga chegar a alguma conclusão. E a segunda coisa é a coisa lá do artificial. Eu tô tentando imaginar, ó, eu vou fazer um desenho assim, ó. Tentando imaginar um desenho, né, para conectar os dois. Aí, ó. É tipo aquele bicho que a gente tem lá, eu acabei de imaginar solitário, mas não é isso que eu tava falando, não. Eu tava falando de um DNA, tá? E o que é o artificial, né? Esse aqui é o artificial. E o que é esse artificial? O artificial é você, estudante, você autodidata, né? O Azão lá de autodidata também, vai precisar fazer o seguinte. Você vai precisar criar uma fake connection, né? Uma fake connection. O que é uma conexão falsa? Uma conexão falsa é, por exemplo, o uso de mnemônicos, tá? Uso de mnemônicos, tá? Como assim? Então, por exemplo, veja aqui no canal o vídeo sobre o Palácio da Memória. E ali você vai ver uma coisa de fake connection. Então você está tentando estudar uma informação, você não está entendendo, não há compreensão. Você entendeu através do vídeo que não existe compreensão porque as informações que você está tentando aprender, não existem equivalente, não existem conexões, não existem experiências vividas relacionadas no meu banco de memória. Para que eu aprenda essa informação, eu preciso ter essas conexões. Então eu vou buscar através de perguntas, eu vou cavar no meu subconsciente essas informações, ou eu vou gerar essas informações de maneira artificial, e para gerar informações de maneira artificial, eu vou criar mnemônicos, tá? Como que eu crio mnemônicos? Existem milhares de métodos. Por exemplo, você tem um parágrafo, você lê o parágrafo, vou pegar alguma coisa aqui, não tem nenhum livro aqui perto. Você lê o parágrafo, ó, como a memorização acontece. Eu tô aqui com a anotação aqui, que eu vou até fazer um vídeo para vocês a respeito. Como a memorização acontece. Então, você precisa de algumas ações e usar o multistore model, tá? E aí,
beleza, tem ações e multi-store model e memorização. Então são 3 palavras. Lembra, eu não entendi. Aí agora eu tô pegando as palavras-chave do texto e eu vou criar uma imagem para representar aquilo. Por que você está fazendo isso? Porque com a imagem eu consigo ver na minha cabeça. Eu tenho conexões, eu tenho informações relacionadas a essa imagem no meu conhecimento prévio. E aí quando eu estabeleço essa conexão falsa através de mnemônicos, eu vou compreender a informação. Pegou? Então, esse processo que eu estou te explicando é justamente o que você precisa fazer aí para você. Você pode fazer de maneiras infinitas esses mnemônicos, mas o simples fato de você, por exemplo, ler o texto ou anotar o conteúdo da aula, pegar as palavras-chave, a partir da palavra-chave, você observa, por exemplo, memorizar. Parece com o quê? Parece com mecanizar, por exemplo. Mecanizar. E aí, quando eu penso em mecanizar, eu lembro, por exemplo, de um ciborgue. E aí eu pego, beleza, memorizar, mecanizar é o ciborgue. Show de bola. Aí eu imagino o ciborgue fazendo alguma ação. Por que ele está fazendo negócio? Porque é memorizar, ação e multi-store model. E o multi-store model me lembra de multi-store. Store me lembra star, né? Star. Então, eu vou imaginar o quê? O Cyborg lá de DC lutando, né, fazendo uma ação com o Tony Stark. Beleza? Tony Stark, porque tem o Star e o Stark e tá tudo dentro do contexto de robozinho. Então, ó, eu quero memorizar, para memorizar eu preciso de ações e ações que estão estabelecidas, bem definidas no Multi-Store Model, tá certo? Ou seja, eu criei artificialmente uma conexão através de um teatro mental, através de métodos mnemônicos, tá? Eu fiz isso na minha cabeça, você não viu? Viu, é claro que você não viu. Mas você consegue criar isso na sua própria cabeça e você faz isso através dessas representações fictícias. Tá? Esse é o melhor jeito? Não, esse é um jeito. Eu falei o outro, que eu já sabia algumas informações relacionadas. Você pega um professor de matemática. Para aprender matemática, ele vai conseguir aprender sem fazer mnemônico, sem fazer... Porque ele já tem muita informação relacionada ao tema. Agregar a isso novas informações relacionadas é muito fácil. E para você também, você tem muito conhecimento sobre alguns assuntos e fazer o agregar conhecimentos relacionados a esse assunto é muito fácil. Mas mais fácil ainda é você estudar como autodidata, criando projetos de aprendizado. Quer aprender matemática, programação, inglês, japonês e qualquer coisa que você queira aprender? Você precisa ser um autodidata. E para ser um autodidata, você precisa de métodos com S. O que quer dizer métodos? Quer dizer que você precisa ser produtivo. Quer dizer que você precisa criar um projeto de aprendizado e saber como fazer a manutenção. Você precisa saber entender informações. Você precisa saber memorizar. Você precisa saber fazer anotações. Você precisa saber o que fazer com essas anotações. Você precisa de conhecimentos específicos, detalhados, que você não encontra por aí. Mas eu encontrei, organizei e coloquei no Fórmula Habilidades de Estudos. Eu fiz um vídeo exclusivo explicando como o método funciona e você pode entrar. Quem entrar tem acesso ao Telegram secreto lá do curso e lá eu vou te explicar, eu respondo via áudio, eu faço vídeo explicando em detalhe. Então é verdadeiramente o próximo passo para você se tornar um autodidata. Clique no link na descrição e conheça hoje ainda o Fórmula Habilidades de Estudos.